Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Um estudo divulgado recentemente pelo Ministério da Saúde aponta que Porto Alegre é proporcionalmente a capital brasileira com maior número de fumantes. Apesar dos índices do Brasil terem reduzido nos últimos anos, os resultados aqui da capital gaúcha ainda preocupam. Mas o que leva uma pessoa hoje a começar a fumar? Por que parece ser tão difícil abandonar o vício? Para esclarecer essas questões e apontar algumas ideias aí para abandonar o vício no tabaco, nós recebemos hoje no estúdio a médica pneumologista e diretora científica da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul, doutora Maria Eunice Moraes de Oliveira. Também está conosco o pneumologista da Santa Casa e também da Associação Médica do Rio Grande do Sul, doutor Luiz Carlos Correia da Silva. É um prazer recebê-los aqui na TV Câmara para tratar de um assunto tão importante, doutor, que é o combate ao tabagismo. Nem sempre Porto Alegre liderou esse ranking. Nas últimas pesquisas, a capital gaúcha aparecia inclusive em terceira posição. A que o senhor atribui o fato de hoje Porto Alegre liderar o ranking de número de fumantes? Bom, inicialmente deve ser dito que em todo o país, numa média, houve um decréscimo do número de fumantes nas últimas 3 décadas. Né? Para dar números, era cerca de 35% dos adultos que fumavam antigamente e hoje cerca de 10%. Porto Alegre ainda tem entre 16% e 17%, né? Mas caiu também. Porto Alegre já foi 25%, já foi mais do que 30%. A gente não tem um motivo só para explicar por que aqui no Sul se fuma proporcionalmente mais que em outros estados. Mas algumas coisas têm que ser colocadas. Uma delas é que as fumageiras estão aqui ou aqui muito perto de nós. Uhum. A outra é que a nossa etnia, a nossa colonização europeia, e italiana, germânica e outras descendências também trouxeram, né, consigo questões de costumes, questões da hereditariedade, né? E a outra questão é o frio, né? O frio, onde se tem mais frio, se usa mais álcool e se usa mais fumo. Uhum. Isso é uma regra geral, não se aplica sempre a um local e outro. Mas ainda existem outras questões que se pode colocar. Poder aquisitivo também, né? Outras regiões são mais pobres. Se sabe que quanto menos dinheiro, menos compra, menos poder de aquisição para essas questões relacionadas ao tabaco e o cigarro, basicamente, né? Então tem diversas, eu citei algumas, talvez as que se foca mais. Doutora Maria Eunice, a gente sabe os malefícios causados pelo cigarro, acho que são de conhecimento da população, mas o hábito de fumar por si só pode ser considerado uma doença? Sim, a gente até não fala muito no termo hábito de fumar, e sim independência mesmo. Sim. Vício, é uma dependência e é uma doença. Desde que se conseguiu estabelecer isso, se entender o que causava essa doença, que é a nicotina, um dos inúmeros e milhares de elementos contidos no cigarro e que é inalado pelo fumante, a gente então pode estabelecer não só então essa doença como ela é, né, que é então uma interação. A nicotina é uma droga psicoativa, uma droga que atua no sistema nervoso central. E a atuação dessa droga faz, então, com que a gente crie um mecanismo de dependência. Tem vários fatores para isso, tem fatores individuais, genéticos, enfim. Mas o que ocorre é isso, a gente começa a fumar, no início não gosta, é aquela coisa do adolescente que fuma, acha meio desconfortável, mas insiste, aí existe um mecanismo cerebral que tornar-se tolerante a essa droga e depois necessitar quantidades cada vez maiores da droga. Aí se estabelece o ciclo de dependência. Então é muito importante saber assim que tabagismo é doença, é uma doença causada por uma droga que é a nicotina, um dos inúmeros componentes do cigarro, mas só ele causa essa interação cerebral para
para a pessoa se tornar dependente, e é uma dependência química. E isso é muito importante, e depois a gente provavelmente vai comentar isso, né, Luiz Carlos, no tratamento. Sim. É básico para tratar a dependência química, qualquer dependência química, e a nicotina é uma, só que é uma droga lícita, né, em o entendimento desses fatores que levam à dependência. Doutora, é possível a gente comparar o potencial viciante da nicotina ao de drogas ilícitas, como a senhora comenta? Sim, inclusive a nicotina é uma droga que ela tem um alto poder viciante, talvez mais do que algumas outras, certamente mais do que algumas outras. No momento que tu inala um cigarro, em poucos segundos, essa nicotina, então, que é o causador da dependência, mas aqueles fatores vão ter uma interação cerebral extremamente rápida. A nicotina vai se ligar aos receptores nicotínicos do cérebro, e ali então a gente vai ter aquelas sensações, que é isso que faz com que o fumante se torne dependente. No momento que se liga a esses receptores liberam substâncias dopaminérgicas, que são aquelas que a gente também tem quando faz exercício físico, quando tem emoções boas, enfim, com várias maneiras saudáveis e endógenas, né, de adquirir isso aí. Então, mas o ciclo da dependência da nicotina, ele acaba fazendo isso. A gente lança no centro de recompensa do cérebro essas substâncias dopaminérgicas, que na verdade é o que fazem com que as pessoas se tornem dependentes. Elas têm sensações que elas consideram agradáveis, boas, e a nicotina é uma droga muito estranha, porque ela é assim, ó, se tu tá meio down, essa interação cerebral te libera as substâncias dopaminérgicas, tu se sente mais confortável. Se tu tá meio agitado, a gente consegue obter a mesma coisa de ficar mais calmo, light, mais calmo com a nicotina. Então, mas isso é de uma forma artificial, dependência, ou seja, eu preciso cada vez interação cerebral de quantidades de nicotina, que cada um estabelece o seu ciclo, para uns é 5, para outros é 10, para outros é 20, para outros é 60 cigarros, para obter aquele meu equilíbrio totalmente artificial. A gente tem maneiras endógenas, né, e maneiras saudáveis de obter no nosso cérebro os mesmos elementos que vão agir no centro de recompensa. Tá certo, então isso é básico, né? Esse conceito é importante, e obviamente ele não é um conceito fechado, é só dependência química, né? A gente sabe disso. Na verdade, o tabagismo é uma doença multifatorial, onde a questão química é a questão crucial, digamos, mais definidora se a pessoa vai ser dependente química ou não. Mas tem uma série de outros fatores muito individuais, né? São fatores assim como relacionados a comportamento, que já foi dito aqui. Pessoas que têm uma tendência depressiva ou ansiosa vão ter assim questões diferentes, e efeitos da nicotina também um pouco diferentes. Quer dizer, há uma certa plasticidade cerebral que segue certos modelos de acordo com o indivíduo, né? Eu coloco assim, a dizer assim que as pessoas fumam porque querem, né? É o que ainda em juízo se afirma algumas vezes, infelizmente. Não, ninguém fuma porque quer. A pessoa fuma porque é dependente, porque ela é doente, né? Porque se ela não fosse, ela não fumaria, é óbvio. Então isso é uma questão importante, né? E depois, assim, uma outra coisa que é importante é que o tabagismo não só em si é uma doença de dependência, mas é um fator de risco para N outras doenças. E o principal da história são essas consequências que não só da nicotina, e principalmente não da nicotina, né, de outras substâncias cancerígenas e que causam uma série de outros processos. Enfim, eu acho que é importante que as pessoas tenham esse conceito de que quem fuma não fuma porque quer, fuma porque é dependente. E está, além de estar tendo uma doença, está arriscando muitas outras. E é muito importante o conceito de que é doença, porque hoje se tem tratamentos bem estabelecidos para essa doença, que obviamente não são receita de bolo, nem são coisas que se apliquem a toda e qualquer pessoa, mas tem regras gerais que dentro das quais a gente faz os acertos individuais. Doutor, desculpa, mas só falando ainda na dependência, isso que o doutor Luiz Carlos falou é muito importante. Na verdade, existem assim
três fatores nessa doença tabagismo, que é essa dependência química, a nicotina, esse fator comportamental, né, então, ele inclui, assim, gatilhos. Por exemplo, a gente vê que as pessoas, às vezes, até não estão precisando daquela nicotina, eu uso um termo assim, calibrar o cérebro, mas é aquele automatismo. Tem o cigarro, eu estou conversando, eu pego o cigarro. Então, isso são os automatismos que também fazem parte no tratamento, que depois a gente vai falar. E o lado psicológico da dependência. Então, são três pilares muito importantes e difíceis, né, Luiz Carlos? Isso que dificulta o tratamento. Sim. Porque não é só nicotina-droga, é todo esse aspecto psicológico da dependência que faz com que essas pessoas, que bem como o Luiz Carlos falou, são doentes, Sim. é uma doença, tenham muita dificuldade para largar o cigarro, porque eles se sentem, em princípio, incapazes. Não, eu não consigo. Então, isso é muito importante, o conhecimento desses três pilares para o tratamento dessa dependência. Né? Perfeito. O senhor estava comentando que ninguém fuma porque quer, e sim porque é dependente. Mas a relação das pessoas, da sociedade com o cigarro vem se transformando ao longo das décadas. É possível dizer que há vários anos era sinal até de status, ou era legal fumar, digamos assim. Como que o senhor avalia isso do ponto de vista histórico, e se isso já representa um avanço no sentido da redução dos índices de tabagismo no Brasil? Talvez nas últimas décadas, né, principalmente no sexo feminino e no jovem, é aquela ideia de liberdade, né? Quer dizer, eu fumo porque eu quero. No caso da mulher, em alguns países do Oriente, principalmente, ainda existe uma certa proibição, né? E que a mulher beba álcool, que a mulher fume, que a mulher até exponha o rosto. Enfim, são coisas locais. Nós não temos que discutir essas questões locais de cultura, porque eu acho que cada um cuida da sua cultura desde que não incomode os outros, né? Mas hoje, em alguns países orientais, está havendo um comportamento assim de liberdade feminina, que é status para a mulher fumar, né? O que aconteceu conosco aqui no Ocidente há 60 ou 70 anos, está acontecendo lá agora, da maneira assim de usar o cigarro como um mecanismo de provar que eu existo, eu estou aqui, eu faço o que eu quero, né? Então, isso ainda para o jovem representa também uma bandeira de liberdade. É proibido? Então eu vou fazer isso aí, né? E hoje as derivações outras, né? Cigarro eletrônico, narguilé e tabaco aquecido estão vindo